Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós estamos felizes, estamos na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, né? Crendo no Senhor da palavra. Creio que o Senhor recebeu nossos louvores e, a partir desse momento, vamos nos voltar para o estudo da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando com a vida de Cristo e como o Senhor tem nos abençoado. O Senhor Jesus, obrigado filho, tivemos oportunidade de já ver sobre a existência eterna de Cristo, aqui. Já vimos a existência eterna de Cristo, já vimos a infância de Cristo, vimos a adolescência de Cristo, e agora estamos vendo os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos então juntando Mateus, Marcos, Lucas e João, para que você tenha uma visão completa daquilo que o Senhor Jesus fez pela humanidade. Amém? E terminando a vida de Cristo, nós passaremos então a cada um dos livros do Novo Testamento e ao final do ano completaremos todo o panorama do Novo Testamento. E alguns irmãos estavam me perguntando pelo WhatsApp, pastor, mas a gente já está indo para o meio de 1 Coríntios e a gente ainda está no primeiro ano do ministério de Cristo, mas eu preciso, meu irmão, que você caminhe bastante no Novo Testamento para que a gente possa trabalhar com todo o panorama do Novo Testamento. Quando eu terminar, se o Senhor permitir, quando nós terminarmos aqui a vida de Cristo conjuntamente, em panorama, no conhecimento completo, talvez nós já estejamos mais ou menos perto de Hebreus. E aí, estando lá pertinho de Hebreus, a gente tem condições de aproveitar melhor quando entrar em cada livro do Novo Testamento. Porque ao entrar em cada livro do Novo Testamento, nós não vamos aprofundar como estamos fazendo nos evangelhos. Nós vamos ter a visão panorâmica à luz das 2 grandes finalidades de Cristo. E Jesus esteve na terra para quê? Acho que os irmãos já até decoraram isso, né? De todas as funções, 2 se destacam. Primeiro, salvação da humanidade. Ele veio para nos tirar literalmente do inferno. E em segundo lugar, para a edificação da sua o quê? Igreja. Edificação da sua igreja. E aí é óbvio que estamos no primeiro ano do ministério de Cristo. Recordando então, peço a atenção de todos os irmãos, vamos juntos aqui, o velho e bom mapa, né? O velho e bom mapa. Vai chegar uma hora que os irmãos já vão ter esse mapa decorado na cabeça. E ao ler a palavra de Deus, e ao falar sobre Judeia, os irmãos saberão que é toda essa região aqui. Ao falar Samaria, os irmãos se lembrarão até do verde mais claro. Normalmente a mente da gente é assim. Ao falar da Galileia, esse aqui. Ao falar de Decápolis, as 10 cidades, aqui ó. Ao falar da Itureia, aqui, né? E da Pérea, aqui ó. É fundamental ter todo esse compartimento geográfico na mente, porque o Novo Testamento todinho principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, é em cima deste gráfico geográfico. E eu nunca vou mudar o mapa, até para que você decore, até para que quando comece a ler a palavra do Senhor, depois em Mateus, Marcos, Lucas e João, falou em Pérea, já vem na cabeça. Falou Samaria e você já sabe, fica entre a Judeia e fica entre a Galileia. E aí vai uma hora fixa e não sai nunca mais da mente, né? E aí a gente aprende. E nós vimos no primeiro ano do trabalho de Cristo que o Senhor Jesus, ele que residia aqui em Nazaré, ele vem até aqui para quê? Óbvio, os irmãos já sabem. Ele vem até aqui para ser batizado. Vimos o batismo, entendemos o batismo. E aí Jesus desce. Desce para onde? Ali embaixo. Deserto da o quê? Judeia.
Pense o quanto Cristo andava, irmãos. Não é à toa que ele tinha que ser carpinteiro mesmo. E aí ele desce movido e impelido pelo Espírito para quê? Para ser tentado. Ele tinha que ser tentado, até para ser o nosso segundo Adão. E aí tivemos a aula sobre a tentação de Cristo. Depois ele volta, e quando ele volta, tem todo aquele momento de 4 a 5 dias em que ele tem os seus primeiros discípulos, como nós estudamos, e aqui o terceiro grande fato, os primeiros discípulos. Após isso, ele retorna a Nazaré, vou até voltar aqui, ele retorna a Nazaré com seus discípulos, e ali em Nazaré, ele obviamente tem o seu primeiro grande momento de milagre. Jesus sempre trabalhando com o evangelismo, com o discipulado e com os milagres. E aproveitando de forma muito grande as festas, como ensinei, para poder divulgar o evangelho do reino. Ele então, acompanhando sua mãe, sai de Nazaré, vem a Caná da Galileia, 14 quilômetros, bem pertinho, e ele transforma água em o quê? Vinho. Obviamente, depois ele sobe até Cafarnaum, fica alguns dias ali, até porque ele queria uma rota que todos os judeus faziam para Jerusalém. Mas pastor, peraí, por que ele sai de Cafarnaum e vem até Jerusalém? Porque ele tinha que participar, como todo ano participava, da Páscoa, a grande festa dos judeus, as solenes convocações. E ele vem por essa região, 30 anos vindo por essa região, ele não vai agora mudar a rota. Até porque seus discípulos ainda eram novatos com ele. Ele, na verdade, não queria, nesse momento, passar por Samaria. E aí ele vem para Jerusalém, e em Jerusalém ele tem sua primeira Páscoa no tocante ao seu primeiro ano de ministério, e ele faz a primeira das 2 purificações do templo. Feita a purificação, ele é registrado na palavra de Deus como estudamos, ele faz muitos milagres, uma multidão muito grande o começa a seguir aqui, ele começa a ensinar, e aqui é fundamental, irmãos. Veremos hoje que quando ele volta para Galileia, um texto muito importante diz que ele é muito bem recebido na Galileia, porque os mesmos que desceram e estavam aqui em Jerusalém, voltam para Galileia e já conhecem Jesus por causa dos seus grandes milagres e ensinos. Olha que interessante. Então, ele, nesse momento aqui, tem a conversa com Nicodemos, que vimos na aula passada, e desta conversa resulta toda a mensagem que ele utilizaria em todos os seus momentos para a transmissão do Evangelho. E que mensagem é essa? Existe o pecado, todos estamos condenados, há necessidade do sacrifício do Filho de Deus, por isso ele diz a Nicodemos que seria erguido como a serpente foi erguida, fala da crucificação, o momento da nossa redenção, da misericórdia de Deus, traz a noção do que é a fé e, obviamente, a vida o quê? Eterna. E aí, no final da aula passada, que ano apurado, né? No final da aula passada, nós vimos exatamente isso aqui, ó. Ele de Jerusalém pega seus... Aonde está ali? Ali é uma das correntezas do próprio Rio Jordão, um local ideal para batizar, porque a Bíblia disse que Jesus começou a ter tantos discípulos e seguidores que ele começa a batizar. Na verdade, quem batiza são os seus discípulos, mas em nome dele, e ele começa a batizar. E aí terminamos na aula passada vendo um fato interessante. Jesus sabe que os fariseus tinham ouvido que ele já batizava mais gente do que João Batista. E pare e pense, João Batista já era um calo no pé dos fariseus. João Batista já era um problema político grande para os religiosos. Quando Jesus sabe que os fariseus já tinham noção de que os fariseus tinham conhecimento
de que ele já batizava mais gente do que João Batista, Jesus disse, opa, a coisa vai esquentar aqui na Judéia. A coisa vai esquentar na Judéia. Porque o começo do ministério dele foi na Judéia. E aí, ouvindo ele um segundo fato, ele sabe da prisão de João, lemos isso no final da aula passada, que ele faz? Ele decide o quê? Vou voltar para o quê? Para a minha região. Vou voltar para Galiléia. A coisa está apertando. A coisa está ficando feia. A coisa está apertando. Eu vou, como os meninos dizem, capar a mula e vamos embora para Galiléia. E aí, de forma interessante, ele que deseja voltar para a região dele, ele é chamado de Galileu, né? Olha que interessante. Ele, quando desce, ele vem por Decápolis. Mas quando ele volta, ele resolve voltar por onde? Por onde nem judeu voltava. Ele resolve voltar pela o quê? Samaria. Abra comigo, por gentileza, em João capítulo 4. E em João capítulo 4 diz exatamente assim. João capítulo 4. Nós temos que ler muitas passagens esta noite. Então, Bíblia aberta e olho aqui, olho na Bíblia e vamos juntos. João capítulo 4 diz, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ou seja, quando Jesus entendeu que os fariseus sabiam que já tinha outro trazendo mais problemas que João Batista, ainda mesmo que Jesus não batizava, mas seus discípulos batizavam, deixou a Judéia. Então vamos juntos? Onde é que Jesus começa seu ministério? Na Judéia. Aquela parte verde aqui de baixo. Todos esses acontecimentos que tivemos até agora foram aqui, nessa parte verde, Judéia. Agora, todo judeu que se preza não subiria por Samaria. Porque havia um ódio milenar entre samaritanos e o quê? Judeus. Só que Jesus, segundo a palavra de Deus, ele no versículo 3, que deixa a Judéia e simplesmente volta para a Galiléia, olha o que diz o versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário geograficamente ele passar. Ele tinha, irmãos, simplesmente aqui, observem aqui o mapa. Ele poderia voltar por onde ele subiu, né? Então, ele poderia voltar exatamente por esse caminho. Ele tinha esse outro caminho que, inclusive, era muito mais seguro. Aqui eram 2 a 3 caminhos existentes, muito menos seguro. Só que na agenda de Deus, ele, Cristo, que era controlado pelo Espírito, vê depois, os evangelhos dizem, o Espírito leva, o Espírito traz, o Espírito me impulsiona. Na agenda de Deus, ele tem que passar aqui por Samaria. E por que ele tem que passar por Samaria? Porque ele, na cidade de Sicar, tinha que se encontrar com uma mulher. E daí o capítulo 4 inteiro, ou seja, o encontro de Jesus com a mulher samarita. Ok? Amados irmãos, acompanhem comigo, por gentileza, agora este ponto novo do nosso estudo. Samaritanos e judeus não se cruzavam. Samaritanos e judeus se odiavam. Nós não vamos trabalhar essa noite com as razões pelas quais samaritanos não se davam com judeus. Eu prefiro trabalhar esse ponto um pouco mais na frente. Mas para que os irmãos tenham uma ideia, os judeus não comiam, não passavam, não andavam, não simplesmente queriam contato nenhum com samaritanos, com comidas samaritanas e com aldeias samaritanas. Então, óbvio que os discípulos acharam um pouco estranho o fato de Jesus ter descido de Cafarnaum pela rota normal, para não passar por Samaria, e ter subido por Samaria. Óbvio que acharam estranhos. Para os irmãos terem uma noção, os judeus toda manhã oravam nessa época dizendo: graças te dou, ó Deus,
porque não nasci mulher. Graças te dou, ó Deus, porque não sou gentil, e graças te dou, ó Deus, porque não sou samaritano. E um bom judeu, em razão das tradições, tinha que rogar praga aos samaritanos. Então alguma coisa aconteceu no passado de extremo ódio, de extremo rancor entre judeus e o quê? Samaritanos. E agora Jesus simplesmente está passando pela estrada mais perigosa que existia. Era um local onde mais se tinha roubo, mais se tinha salteadores, mais se tinha perigo. E simplesmente Jesus para numa cidade que a tradução dela é ébrio, ou seja, bêbado. Então pense comigo, o judeu que não poderia falar com o samaritano, não poderia ter contato com o samaritano, odiava samaritano, não podia comer na cidade e nem comida samaritana, não podia beber absolutamente nada com os samaritanos, porque os considerava seres absolutamente podres e horríveis, e contrários a toda a bênção de Abraão. Jesus simplesmente passa pela estrada mais perigosa, no meio de um povo que ninguém queria ter por perto, vai a uma das cidades menores de Samaria, que não é a capital de Samaria, mas uma cidade que era conhecida como a cidade dos ébrios, e nessa cidade, chegando lá, perto do poço de Jacó, ele designa os seus discípulos que comprem comida no local mais inapropriado existente. E o pior, ainda ao meio-dia, conversa com uma mulher. E pior ainda, mulher o quê? Samarita. Tá? Ele fez tudo e absolutamente tudo que um judeu não poderia fazer. Mas absolutamente tudo. E a coisa foi tão feia, tão feia, tão feia, que quando os discípulos voltaram, eles simplesmente olharam e ficaram praticamente escandalizados. Escandalizados. E o que é interessante é que, ao contrário do grande rabino Nicodemos, você tem aqui uma mulher, você tem aqui uma samaritana, alguém de uma cultura meramente popular, meramente mediana, e alguém que simplesmente tinha uma vida promíscua. Ela só era isso. Só era isso. E Jesus, para quebrar o clima, obviamente que ela olha para Jesus com um olhar absolutamente preconceituoso. De longe dá para conhecer quem é judeu, de longe dá para saber o andar de um judeu, sabe-se quem é judeu. E aquela mulher que queria estar ali ao meio-dia, para não ser vista por ninguém, encontra de cara a última pessoa do mundo, um judeu. É muito azar, não é muito azar. Já ia meio-dia para não encontrar a mulherada toda, porque não tinha uma boa fama, não era bem falado. Já ia meio-dia porque ao horário de shopping ninguém estaria ali. E para a sorte dessa mulher, que não queria muito papo com ninguém, ela encontra um homem, e o pior, um judeu, um ser que por natureza era preconceituoso, tinha o nariz empinado, olhava de cima para baixo, com todos os requisitos e formas e proformas e trejeitos preconceituosos de um judeu. E é muito interessante que Jesus, para quebrar o clima, ele chega e diz: pois é, estou com sede, tem água aí para a gente beber? A resposta da mulher foi um coice maravilhoso, ao bom estilo mulher, que está ao meio-dia, onde não queria estar, falando com quem não queria estar, no horário que não desejava estar, e que dia de azar. Vejamos, pois, esta conversa muito interessante. Abra comigo em João capítulo 4. E versículo 5 assim diz: foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, cidade dos bêbados, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó.
Jesus, porém, estava cansado do caminho. Engraçado, né? Jesus se cansava, né? E assim junto da fonte. E isto era quase a hora sexta. Se a hora primeira era 6 da manhã, a hora sexta só podia ser o quê? Meio-dia. Isso. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus ainda olha e diz: pois é, estou com sede. Tem uma aguinha aí para beber? É tudo que ela não queria, né? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Só discípulo mesmo. Ir à cidade de gente pobre comprar comida. Meu Deus do céu. Eles deveriam ter ido à cidade pensando: o mestre errou o caminho. Mas está tudo bem. Como eles tinham visto muitos milagres, como eles tinham visto muito da graça de Deus, muito do poder de Deus, quem sabe tiveram comprado a comida e quando Jesus orasse, a comida se transformava em comida judaica, não samaritana, né? Talvez eles tivessem essa expectativa. E aí, o versículo 9 diz: a mulher, um bom e maravilhoso coice, disse, pois, a mulher samaritana, muito educado o Senhor: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Ou seja, ela disse: primeiro sou samaritana, segundo sou mulher, você é homem. Homem não fala com mulher. Quanto mais mulher, samaritana. E quanto mais judeu. Bondosa, né? Bondosa. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se você conhecesse o dom de Deus, a dádiva de Deus, o amor de Deus, e se você conhecesse quem é que te diz dar-me de beber, você que iria me pedir, e eu te daria água viva. Ele quebra o primeiro bloqueio desta mulher, e ele começa a conversar com ela, e ela diz: não, mas peraí. Que água é essa que você tem? E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água. O poço é fundo. E onde é que tens água viva? Aí no versículo 12, ela ainda vem com o segundo coice: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e dos seus filhos e o seu gado? Engraçado, né? Jesus poderia retribuir na mesma moeda. Porque Jesus não perdia a oportunidade de arrebentar malandro. Nós veremos isso quando ele fala com os saduceus, com os fariseus. Mas aqui tem uma alma sedenta de Deus. E Jesus quer o coração dessa mulher. E aí Jesus diz à mulher no versículo 16, 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirar novamente. E disse Jesus: então me faz um favor, vai, chama teu marido e vem cá, porque eu não posso te servir, eu tenho que servir ao teu marido, por uma questão de respeito, até a ti. Aí ele toca aonde ela não esperava ser tocada. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Aí Jesus não perdeu a oportunidade. Dissesses bem, tu não tens marido mesmo, porque já tivesses 5 maridos. E o que tens agora é amante, é caso. E isto você disse a verdade. A mulher se espanta. A mulher vê que não está falando com qualquer um. A mulher vê que está falando com um profeta. Porque naquela época, só um profeta poderia alcançar os fatos sem as pessoas dizerem da realidade dos fatos. E disse a mulher: Senhor, veja que és profeta. Jesus então começa a se revelar a ela. E ela pergunta: já que tu és profeta, me ensine uma coisa. Nossos pais adoraram neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus responde: mulher, crede-me, a hora vem, e não será nem em Gerazim,
em Jerusalém que deveis adorar. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, e tais que o assim adorem. Ela se refere a um problema histórico que começa lá em Jeroboão. Os irmãos se lembram o nome do filho de Davi? Salomão. Salomão assume o governo e o trono. Salomão não segue a Deus. Deus disse, vou romper Judá, e Judá vai ficar contigo, 2 tribos, e 10 tribos vão embora. Jeroboão, chefe e general do exército, rompe. Você tem 2 países numa única nação. Você tem Israel aqui em cima e Judá aqui embaixo. E para que o povo não descesse a Jerusalém, o que Jeroboão fez? Edificou o templo e levantou altares em Jerusalém. E é óbvio que ela tinha essa dúvida. É para adorar lá ou adorar cá? Jerusalém ou lá em cima, onde Jeroboão levantou altares? Aí Cristo diz, local não é problema. A questão é o coração. Porque chegará o tempo em que adoradores existirão e vão adorar dentro de casa, enquanto estão tomando banho, no chuveiro, enquanto estão trabalhando, na seara. Adoração é coração, não é lugar. E aí ela viu que ela estava diante de alguém que conhecia com muita profundidade. E quando ouviu que Deus é Espírito, e importa que adore em espírito e em verdade, essa mulher então chegou ao ponto de dizer, aqui é um profeta diferente, porque é um profeta que quer conversar com uma samaritana sobre as coisas de Deus. Porque o ódio vem desde a época de Jeroboão. Desde a época de Jeroboão, veio o ódio entre samaritanos e judeus, mesmo sabendo que samaritanos só vieram quando a Síria conquista todo o Israel Norte. E Sargão II simplesmente traz povos para morar lá dentro, e aí os samaritanos são aquela mistura de judeus com esses outros povos. Mas o ódio vem desde Jeroboão. E o que é interessante notar é que ela diz, peraí, mas eu tenho pela primeira vez um profeta judeu, e ela sabia que a salvação vinha dos judeus, conversando comigo. Eu vou a fundo. Versículo 25. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus olha para ela e diz, mulher, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Ela olha, ela se espanta, e ela soma 2 mais 2 e chega à conclusão de que 2 mais 2 é igual a 4. Ninguém poderia ter toda aquela consciência e sabedoria senão o Messias. E ela acredita tanto nisso que ela sai correndo. Por quê? Porque os discípulos estão chegando, veem a cena, acham tudo aquilo meio estranho, e ela sai correndo. E ela sai correndo e ela chega na cidade. E ela é simplesmente a primeira pregadora do Evangelho. A primeira pregadora do Evangelho. Samaritana, mulher, e da terra de Sicar. A primeira missionária. E simplesmente todos nós sabemos que os discípulos olham para Jesus, versículo 31, e dizem assim, come, mestre, come. Aí Jesus disse, agora não dá tempo, porque agora está vindo muita gente para a minha presença que precisa de mim. Vou comer depois. Depois a gente pega, coloca no micro-ondas, a gente esquenta, e aí a gente come. Agora está vindo muita gente. E o que acontece, irmãos? Acontece exatamente isso. Segundo a palavra de Deus, aquela mulher simplesmente entra na cidade e ela diz para os homens, que com certeza a conheciam muito bem, olha, encontrei Cristo, Messias, e ele falou tudo sobre a gente, hein? Porque quando ela diz que Cristo falou tudo sobre ela,
tudo sobre aquela mulher, quer falar tudo sobre quem? Versículo 39, vamos juntos? E muitos dos samaritanos creram nele, pela palavra que a mulher testificou. E indo, pois, ter ele com os samaritanos, rogaram que ficasse com ele. E Jesus fica ali 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua palavra. E versículo 42, que coisa linda. E disseram à mulher: não é pelo que você tem dito que nós cremos, mas porque nós temos o ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Aleluia. Que coisa fantástica. O que Jesus disse ali foram 2 dias. Você pode imaginar o que ele disse? As dúvidas, os abraços, os milagres que ele fez ali. Então, pare e pense comigo. Quando ele passa aqui em Sicar, você tem exatamente um grande avivamento espiritual. Ele fala com a mulher samaritana e, obviamente, o assunto dele com a mulher samaritana e dele com os samaritanos foi exatamente isso aqui, ó. Qual foi a mensagem? Mas sempre com erro: pecado, sacrifício, crucificação, fé e vida o quê? Rapaz, samaritano, que não tinha acesso a nada disso. Quando houve tudo isso, eu não tenho dúvidas que foi por aí sim. Quando houve, simplesmente acreditaram que o Filho de Deus estava no meio deles. Mas preste atenção, ele aqui tem 2 dias com os samaritanos, mas ele tem que o quê? Ele tem que voltar para a Galiléia. Olhem esses versículos aqui, leiam comigo, porque eles são essenciais nessa parte da aula. Por gentileza. Em Marcos 1, 14, 15 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia. E o que Jesus fez na Galiléia? O que fez em Samaria. Na Galiléia, ele estava o quê? Pregando o evangelho do reino, o quê? E a mensagem era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no quê? Quando se diz arrependei-vos e crede no evangelho, está se falando sobre o quê? Pecado, necessidade de salvação, Cristo e salvação dispendida por Deus por intermédio. Então, o que ele pregou na Galiléia quando ele volta? Arrependimento. Ele não tinha tempo a perder, irmãos. Não tinha tempo a jogar fora. Era no máximo 15 a 20 minutos de conversa particular. E não se podia perder tempo. Ele tinha só 3 anos para resgatar a humanidade e tirar 4.000 anos de pecado, levando sobre suas costas. Agora, olha que interessante. João 4,45. Muita gente não vê isso. Chegando, pois, a Galiléia, então entende, ele sai de Sicar e vai lá para cima, para Galiléia. O que ele fez? Os galileus o receberam. Vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém na festa. Se lembra que ele desce à festa da Páscoa? Se lembra que ele faz muitos milagres? Pois é, lá na festa estavam também o quê? Galileus, que viram os milagres, e quando ele volta, esse povo inteiro recebe, porque eles tinham ido à festa. Olha que interessante. Aqui o mais importante. Lucas 4, 14, 15. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. O mesmo Espírito que o levou a Sicar e ficar 2 dias em Samaria, é o mesmo Espírito que agora o leva lá em cima para a Galiléia. E sua o quê? Fama correu por todas as terras em derredor. Fama por quê? Por causa dos milagres que ele já tinha operado onde? Lá na Páscoa, lá em Jerusalém, por causa de tudo que tinha feito entre os samaritanos, e principalmente, ele ensinava nas sinagogas, e por todos ele era o quê? Louvado, porque ele não ensinava como os homens, ele ensinava com autoridade.
Então, olha que fantástico isso aqui, irmãos. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus, então, está saindo do ano de inauguração e está entrando agora no ano de o quê? Popularidade, de multidões atrás dele. Então, pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Depois de Jesus ficar 2 dias com os samaritanos aqui em Siná, ele sobe então para a Galileia, e subindo na Galileia, ele é recebido pelo povo com alegria. Por causa dos milagres que já tinham visto aqui embaixo, pregava em todas as sinagogas, aqui ó. Aqui, segundo historiadores, principalmente o autor daquele livro Espada Cortante, Orlando Boyer, mais de 200 sinagogas estavam aqui. Jesus pregava em todas, era ovacionado em todas, todo mundo queria aprender com ele, e todo mundo estava do lado dele por causa dos milagres. E olha que interessante, ainda não tinha chegado o ano da popularidade. E aí, quando ele vem para cá, simplesmente ele vai a Caná da Galileia e ele faz o seu segundo milagre, que é a cura do funcionário, do filho do funcionário do rei. Eu estou em João, capítulo 4, versículo 43 em diante. Vamos estudar agora, não dá tempo, só estamos vendo os fatos históricos de forma panorâmica para que os irmãos compreendam como foi a vida de Cristo. Versículo 43 diz assim: e 2 dias depois partiu dali de onde? Da querida cidade, ali em Samaria, e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam. E os galileus o receberam por quê? Porque os galileus estavam lá na Páscoa em Jerusalém, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa. Eles viram os milagres, viram a primeira purificação, viram tudo, e estavam impressionados com ele, porque nunca um galileu, ele era galileu, tinha sido tão destacado em Jerusalém. Olha que fantástico, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Então ele chega, ele vai à sua terra, ele prega, ele abençoa o povo, ele vai nas sinagogas, e ele vai uma segunda vez a Caná da Galileia, porque a primeira foi um milagre da transformação da água em vinho. Olha o que acontece. Segunda vez ele vai a Caná, onde da água fizeram vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouviu este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, e foi ter com ele, e rogou que descesse e curasse seu filho, pois já estava à morte. O homem veio ao encontro de Jesus. Então Jesus disse: se não vides sinais e milagres, não crereis? Disse o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e parte. Jesus então não quis ir de Caná até Cafarnaum, porque o homem, ele sai de Cafarnaum, aqui em cima, está vendo a Galileia, ele sai de Cafarnaum e vem até Caná, onde Cristo está, e diz: Cristo, desce, vai até, porque meu filho está morrendo. Jesus disse: não pode ir, ele já está curado. Versículo 51. E descendo, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram: a felicidade dos teus servos, o teu filho vive. Aí perguntou aquele nobre que horas o filho se achou melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma
Porque Jesus lhe disse, o teu filho quer vive. E creu nele, e toda a sua o quê? Jesus salvando o judeu, e Jesus salvando gentio. Milagre no meio dos judeus e milagre no meio dos gentios. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para o quê? Há um motivo pelo qual o Senhor colocou que ele fez este segundo milagre. Segundo milagre de destaque. Porque no próprio texto nós já vimos em João que ele fez muitos milagres em Jerusalém. Aqui é o segundo milagre de destaque. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece um fato muito interessante. Ele que está em Caná e manda o pai da criança voltar lá para Cafarnaum, porque já estava curado. Ele agora retorna a Nazaré. E quando ele retorna a Nazaré, algo fantástico ocorre. Jesus retorna a Nazaré e na sua casa, na sua cidade, tentam matá-lo. Olha que maravilha. Pastor, está falando sério. Mas na Galileia não estava todo mundo recebendo Jesus com alegria, com felicidade. Ao ouvir ele falar, todo mundo não se regozijava. Ele não era, com certeza, o maior profeta de sua época. Sim. Mas ele volta para Galileia e ele entra numa sinagoga no sábado e o resultado foi, tiram ele da sinagoga, levam o mais alto para jogar de cima para ver se morre. Se ele não tem músculo para sair correndo, ele morreria. É sério, pastor? É. Mas isso não está em João 5. Sim. Cada evangelho conta uma parte de Cristo. E o que eu estou fazendo para você? Eu estou juntando as peças do quebra, o quê? Do quebra-cabeças. Vamos agora para Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Do versículo 1 até o versículo 13 fala da tentação. Tanto é que o versículo 13 diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum quê? Aí Lucas pula todos esses fatos que nós estudamos. E Lucas já vai direto para esse momento histórico aqui, ó. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. A gente tem a impressão de que Jesus, depois da tentação, voltou, e isso aconteceu. Não! Aconteceu exatamente 16 fatos entre Lucas 13 e Lucas 14. Que acabei de mostrar para vocês e que está em João, capítulo 2, 3 e 4. Está vendo como são os evangelhos? Como é lindo juntar todas as coisas? É uma bênção, né? Agora, vamos juntos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, versículo 16, entrou num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus aqui está com muita moral, né? Jesus aqui já é mestre reconhecido. Jesus já entra nas sinagogas e todo mundo diz, ó, é Jesus. E todo mundo fica assim, mas peraí, mas não é ele o filho de José, o carpinteiro? De onde vem tanta sabedoria? Mas Jesus nesse ponto já é mestre reconhecido. E todo mundo diz, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Aí Jesus, como todo mestre, na sinagoga, senta e espera o assessor. Tem um assessor, que era o secretário da sinagoga. Jesus pede um livro, vem o livro de Isaías. Não veio a Bíblia? Não, irmãos, nessa época não tinha Bíblia como a gente tem hoje. Você pedia o livro, o assessor ia lá dentro da sinagoga, via onde estava o livro e trazia um rolo enorme para você ler. E Jesus, como era
professor e mestre, Rabi, ele tinha o direito, ele pega Isaías, ele procura e ele acha onde ele queria. Versículo 17. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus, né? Como se Jesus precisasse procurar. Muito bem, vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar quebrantados, a pregar liberdade aos cativos, e restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos calados estavam, sentados junto com ele, esperando. Agora vamos ver o que ele vai falar. Qual vai ser a doutrina dele? Que coisa fantástica ele vai nos trazer. Aí Jesus fez, Maria, o que ele não podia fazer. Todo mundo sabia que aqui estava uma passagem de Isaías que se referia ao Messias. O que ele fez? Versículo 20. E fechando o livro, entregando ao ministro, ele se assenta, olha para todos, vê que os olhos de todos estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A gente glorifica, mas lá... Ah, glória a Deus! Você pode imaginar, metade dos judeus não se levantaram e rasgaram as vestes naquela hora, porque Jesus tinha muita moral. Jesus já era um grande mestre. Palhaçada é essa? O filho de José está dizendo que ele é o Messias. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é esse o filho de José? Sem dúvida, me dareis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo que ouvimos que tem sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta realmente é bem recebido na sua pátria. Aí Jesus vem com duas pequenas patadas que decretaram realmente a sentença de morte dele. Ele também pediu, com todo respeito a meu Cristo, mas ele mexe em caixa de marimbondo, mão acesa. Olha o que ele fala. Versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a quem? Aos estrangeiros, aos gentios, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Quando ele falou do Sidom, Deus de misericórdia. E muitos leprosos havia em Israel no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão quem? Na mão do Sírio. O que ele está falando para o povo? Vocês são farinha do mesmo quê? Sal. Os pais de vocês não acreditaram, por isso não viram a glória de Deus. Vocês estão da mesma forma hoje não acreditando. Também não vão ver a glória de Deus. Quem vai ver a glória de Deus são os lá de fora. Aí ele pediu para ser jogado do monte. Convenhamos que ele pediu para ser jogado do monte. Né? 27. Perdão, 29. E levantando-se. Aí todo mundo não aguentou. Porque eles que são o povo santo, no dia santo, na hora santa, na frente da lei santa, ouvindo alguém destratar, aí não. Versículo 29, levantaram-se e o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte,
Adivinha para quê? Em que a cidade está edificada para dali o quê? Precipitado. Povo bom, né? Povo amoroso. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Obviamente, como já falei, aqui você não tem Cristo. Pedindo por gentileza, posso passar por você? Eu tenho que sair, por gentileza, muito obrigado. Uma boa noite dos senhores, com licença. Né? Vamos salvar. Eu acho que se Jesus não é tora, como os meninos dizem, se Jesus não é forte, se Jesus não tem músculo, ele era jogado. Ele era jogado. Ou vocês acham, porque Jesus teve um número de ações quase que duplicado? Quando nós estudamos a crucificação, vocês vão ver que os romanos foram um pouco mais. Não era todo dia que se batia em umas costas tão fortes. Não era todo dia que se humilhava alguém tão poderoso. Cristo não era qualquer um, nós já estudamos, ele era carpinteiro. Aqui foi na pancada, foi braço para tudo que é lado, judeu caindo de um lado do outro, e ele saindo correndo e vamos embora. Não teve nem papo, eu não tenho nem dúvidas disso. Agora olha que interessante, quando ele volta, ele quer festejar em toda a Galileia. Ele tem que simplesmente sair de Nazaré, está vendo ali Nazaré, qualquer um. E ele tem que correr para onde? De mudança, levando a família e os discípulos. Cafarnaum, óbvio, porque senão matavam. Ele muda para Cafarnaum e ele estabelece ali o seu novo QG, o seu novo quartel-general. Com essa mudança, encerra-se o primeiro ano de quem? De Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Quando você pegar a Bíblia e pegar Mateus e Marcos e ver o resumo, saiba que no resumo tem muita coisa. Se não, leia aqui comigo. Olha Mateus capítulo 4, depois que fala da nossa querida tentação. Olha o evangelista. Então o diabo o deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Olhe para cá. Somente entre o versículo 11 e o versículo 12, você tem quase 10 fatos da vida de Jesus. Que o evangelista pulou. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Entre o versículo 12 e o 13, você tem mais 4 fatos históricos que acabamos de ver. Que as pessoas leem e não entendem. Pensando que foi assim, Jesus foi para Galileia, lá ficou um pouquinho, aí depois foi para Nazaré, aí Cafarnaum. Que bom, mudou, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Talvez, não é brincadeira, eu já ouvi pregação de gente dizendo que entre esses 2 versículos, Jesus tinha mudado para Cafarnaum. Porque como pobre, em Cafarnaum, ele teria condições de melhor manter sua família. Porque o imposto romano lá era menor. Porque quanto mais perto, olha a besteira que eu vou, só um pouquinho, voltando aqui. Quanto mais perto do centro, Jerusalém, e Jerusalém está aqui embaixo, quanto mais perto, maiores os impostos. Quanto mais longe, menores. E a peça rara, que não lê a Bíblia, ele simplesmente diz que Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum por causa de imposto de renda, por causa de PTI, por causa de PVA, por causa de ITR. Deus de misericórdia. Agora, olhe esse texto. Marcos é mais sucinto ainda. Vamos juntos?
E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quem lê Marcos, nesse primeiro ponto, acredita que sabe tudo. Crê piamente e tudo sabe. Só que Marcos foi escrito com uma finalidade. Mateus foi escrito com outra, o quê? Lucas outra e João outra. Ou você junta os quatro, ou você não entende passo a passo o Evangelho de Cristo. Quarta-feira, nós vamos distribuir para os irmãos gratuitamente toda essa sequência de fatos, com os capítulos e os versículos, para que os irmãos leiam em casa numa revisão gostosa. Combinado? Então, irmãos, ao lerem cada parte da Bíblia, procurem ler as outras partes, juntar e ver exatamente tudo como aconteceu. Tá? E aqui estão todos os fatos do primeiro ano de Cristo. Desde o seu batismo até a mudança forçada para Cafarnaum. Só que quando Cristo chega em Cafarnaum, sua fama já é extraordinária, já é fantástica, já é fora dos limites. Ele já entra no seu primeiro ano de popularidade, que é o segundo ano, e aí multidões e multidões o acompanham. Amém? Os irmãos entenderam? Está ficando claro? Está dando para juntar os fatos? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma pergunta para os irmãos. E onde é que entra João Batista? Para onde foi João Batista? O que acontece com João? Qual o significado de João Batista no primeiro ano de Cristo? Quando é que ele morre? Será que um rei precisa de arauto depois que ele chega? O arauto é aquele que vem anunciando o rei. Só que João Batista é peça fundamental nesse momento. Os irmãos pensem nisso. Semana que vem veremos juntos onde entra João Batista, para que muitas confusões sejam dissipadas. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia tão gostoso e esta noite tão maravilhosa na tua casa. Obrigado porque estamos crescendo, aprendendo, entendendo, discernindo. Louvado seja o teu nome. Abençoe-nos sempre, dando-nos o discernimento do teu Espírito, da tua graça e da tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus.